Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula aqui da nossa semana de meditação aqui no canal do Vida Iluminada. Para quem está chegando aí de primeira vez, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Emanuele Andrade e aqui nesse canal do Vida Iluminada eu compartilho com as pessoas temas sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, espiritualidade, temas relacionados a como sair do turbilhão da ansiedade e poder acessar mais significado, mais sentido na nossa vida. Enquanto vão entrando aqui, boa noite Catarina, boa noite Francis, boa noite para todos vocês que estão entrando aqui, boa noite Norcília, Angelina, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Me digam pelos comentários se vocês já estão praticando, porque hoje a gente já está no terceiro dia das nossas aulas, né? E a intenção dessa semana é fazer com que vocês pratiquem a meditação. Conforme a gente está aqui conversando, eu estou falando para vocês, estou trazendo para vocês essa dinâmica interna de como a gente fica e de como a gente deve, né, na dinâmica aí da prática da meditação, como a gente deve lidar com essa dinâmica interna, com esse mundo interior, sem querer sair correndo da prática, porque quando a gente começa a meditar, tantas coisas acontecem, né? E esse movimento interno, ele é muito subjetivo. Eu estou contando aqui para vocês o que acontece na grande maioria das vezes. E é por isso que eu estou indo bem devagar, passo a passo, não tenho pressa de avançar nos conteúdos, nos temas aqui, mas para que fique claro para todo mundo esse passo a passo, essa dinâmica de como eu fico, né? Quando eu sento para meditar, qual é a melhor postura diante do reconhecimento, da identificação, da percepção desses elementos da nossa casa mental. Então me contem pelos comentários quem é que está praticando meditação, quem é que está começando agora, quem é que já pratica meditação, quem é que já está há um tempo praticando, né? Se já tem esse hábito, se não tem, se está começando agora, me contem pelos comentários para eu saber um pouco como é a dinâmica aqui com vocês, até mesmo para eu conhecer um pouco de como anda a prática aí de vocês. Se você está começando agora com essa semana, né, a ativar aí um pouco da atenção, da consciência, então me contem aí pelos comentários para a gente começar. E de praxe, de costumes, já vou pedir para vocês aqui, ó, olhem para essas ferramentas aqui embaixo, cliquem no botão aqui do coração. Aliás, já quase que derrete o dedo aqui nesse botão do coração, para que cada vez mais coraçõezinhos vão preenchendo aqui a tela. Isso dá pro Instagram, né, uma mensagem de que esse conteúdo é relevante e assim ele compartilha com mais pessoas. Também vou pedir para que vocês cliquem no aviãozinho que está aqui em algum lugar, né? E para que vocês compartilhem. Então, enquanto a gente está aqui nesse começo, já vamos clicar aí nesse botãozinho. Eu vou clicar aqui agora e vou selecionar pelo menos 5 pessoas para enviar esse link dessa live. Ó, tô mandando para 5 pessoas e vocês vão fazer a mesma coisa aí agora. Mandei. Então, seleciona o botão do avião e já manda agora para 5 pessoas para participar da nossa live, do nosso encontro aqui hoje, nesse dia 3 da semana da meditação. Tudo bem com vocês? Podemos começar? Então, o que a gente viu ontem, né? Hoje a gente vai falar sobre mais um elemento da casa mental, que talvez seja, eu não vou colocar em ordem hierárquica, porque todos os elementos são importantes, mas esse elemento ele precisa ser mais trabalhado, ele precisa ser mais exercitado, ele precisa ser mais treinado, porque os outros elementos da casa mental que a gente viu ontem, eles estão bastante fortalecidos. Então, muita gente hoje está praticamente sendo dominada pelas lembranças, né, pelas memórias, pela hóspede, pelo nosso elemento mental que a gente denominou ontem de a memória, que é o conjunto de lembranças, né, boas e ruins. Muitas pessoas estão dominadas pelas lembranças, dominadas pelos medos, pelas preocupações do futuro. E na aula 1, se eu não me engano, foi na aula 1, eu falei que, resumidamente, existem duas dores, né? A dor do passado e a dor do futuro. E dentro dessa dinâmica de passado e futuro, a gente é capturado
por uma desses espaço-tempo. E quem comanda essas dores, quem nos aprisiona, digamos assim, são os elementos da nossa casa mental, e principalmente nesse quesito, a memória, a voz julgadora, né, o intelectual, as próprias emoções colaboram para que essa dinâmica interaja e deixe o quê? A gente aprisionado nesse looping de passado e de futuro, de passado e de futuro. E o que falta? Falta a gente estar aqui, ó, nesse exato instante, no presente. Boa noite, Verônica. Boa noite para todo mundo que está chegando aí agora. Então, falta a gente conectar com esse exato instante, com esse momento, com esse presente. E o presente é nada mais, nada menos do que isso aqui, você me ouvindo. E aí a gente precisa ativar. Será que realmente eu estou ouvindo a Manu? Será que eu que estou aqui falando para vocês, eu estou atenta a cada palavra que eu estou falando para vocês? Boa noite, Maria Reis. Então, o presente é isso que a gente está vivenciando agora. Tudo que está nesse exato instante, todas as interações que estão acontecendo no aqui, no agora, fazem parte desse momento. Eu estou observando como está meu corpo nesse exato instante, a postura que eu estou adotando, se eu estou deitada, se eu estou sentada. Então, eu estou atenta a isso, porque se eu estou com um pensamento em um lugar, se as minhas emoções estão conectadas com outra dinâmica, com outra esfera, o meu corpo está aqui, já fica fragmentado. Então, a nossa grande dádiva, né, quando a gente começa a prática da meditação, é justamente essa, é a gente ter a oportunidade, de fato, de vivenciar, de focar, de desfrutar o aqui e o agora, esse presente, né, que a gente tem desse exato instante, desse momento. Então, o que a gente viu? Eu já falei para vocês sobre, ontem a gente conversou sobre o ambiente externo e o ambiente interno. Então, eu disse que da mesma forma que a gente limpa a nossa casa externa, a gente também precisa nos atentar, nos preocupar com a higienização da nossa casa interna, com o nosso mundo particular, com o nosso mundo íntimo. E a prática da meditação, ela colabora justamente para essa limpeza dessa paisagem interna, desse ambiente interno. Então, dentro desse ambiente interno, quando a gente começa a meditar, a gente abre a porta da nossa casa interior, do nosso mundo interno. Quando a gente abre a porta, a gente dá de cara com 4 elementos que eu disse ontem: a voz julgadora, a lembrança, no caso a memória, né? Ao conjunto de lembranças, vamos colocar o nome aqui de a memória, que foi o que eu usei ontem. O intelectual, conjunto de ideias, crenças, pensamentos, valores e por aí vai. E as emoções, que é esse conjunto de reações químicas que dá alterações químicas no nosso corpo, as fisiológicas do nosso corpo, e faz com que a gente experimente estados de raiva, de ansiedade, de alegria, de tristeza. Então a gente experimenta tudo isso através desse hóspede chamado emoção. Chamei de hóspede só para lembrar quem está chegando aqui de primeira viagem, está aqui na nossa live pela primeira vez, na nossa aula. Essa analogia eu faço porque tem um poema do Rumi que se chama A Casa dos Hóspedes. E dentro das práticas de Mindfulness, a gente usa muito esse poema para fazer essa analogia com a nossa mente mesmo, né? Com a nossa casa mental, em que todos esses elementos chegam como visitas. E quando eles chegam como visitas, o que a gente faz? A gente recebe essas visitas, a gente acolhe essas visitas. Então, na prática da meditação, o objetivo não é, anota isso, na prática da meditação, o objetivo não é expulsar esses hóspedes, esses elementos da casa mental. Primeiro, eles não têm para onde ir, né? Um dos objetivos não é expulsar, não é prender, não é anestesiar, não é fazer nada com eles, é simplesmente nesse primeiro momento reconhecer. E como eu disse ontem, os elementos da casa mental,
Não existe uma hierarquia entre eles, né? Não existe um que é mais importante que o outro, não tem isso. Ali a gerência dos hóspedes, no caso, ela é circular. Todos são importantes, todos fazem parte, só que a gente tem que ficar atenta, né? Para qual desses elementos a gente está dando poder. Porque quando a gente adormece, quando a gente fica desatenta, quando a gente fica mais distraída, esses elementos da casa mental dominam e eles não são os únicos. Aqui ontem, como eu disse, a gente fez um grande um resumo, né? Resumiu aí em 4 para ficar mais fácil de entender, porque eles são os principais, mas eles não são únicos, eles são só os principais, digamos assim. Dali vem vários outros. Então, o que a gente tem? Ontem a gente falou, a voz julgadora, né, é essa voz que não cala nunca, jamais. Ela vai estar sempre, o que, ó, barulhando aí na sua mente. Você tá lendo, ela começa a barulhar. Você tá assistindo alguma coisa, ela começa. Você começa a conversar com alguém e isso tá acontecendo. Cássio, o som pra mim tá normal. Alguém tá com problema no som aí, me avisem. Às vezes é só você aumentar o som do seu celular, tá? Dá uma conferida para ver se o som tá ok. Então, a voz julgadora fica o tempo todo que criticando, comparando, julgando, avaliando, e geralmente essa voz, ela é parecida com a sua voz, pessoalmente falando, a sua voz, né? Ou parecida com a voz de alguém que foi muito importante para você, alguém que foi muito importante na sua vida, e ela fica ali o tempo todo barulhando. E como eu disse, a intenção na prática da meditação não é calar a voz julgadora. Então, anotem isso, porque a prática da meditação não vai, de forma nenhuma, expulsar ou ter a intenção de silenciar, especialmente a voz julgadora. Aí, Cássio, ó, estão dizendo que tá tudo bem com o áudio, talvez seja o seu áudio aí, tá? Confere se tá tudo ok. E aí eu acho que pode melhorar se você aumentar um pouco, tá bom? Então, a voz julgadora, ela tem uma característica muito própria, né? Ela tem uma voz parecida com a sua. Então, você senta para meditar, parece que você começa a se ouvir. E aí vem a voz julgadora, que faz o quê? Principal função da voz julgadora: julgar, criticar, comparar e avaliar. São as principais funções da voz julgadora. E ela foca muito nesses contrastes, né? Nesse parâmetro que a gente encontra na questão da dualidade. Então, dia, noite, luminoso, escuro, feio, bonito, amargo, doce. Então, ela foca muito nessa dualidade para fazer o quê? Para comparar. E para comparar, a voz julgadora usa parâmetros. Eu só consigo comparar, eu só faço comparações e avalio essa comparação porque eu tenho parâmetros, eu tenho uma régua que mede isso, e isso vem da onde? Vem daquele elemento que a gente chamou de o intelectual. Os meus parâmetros, as minhas referências, vêm desse intelecto, né? Daquilo que eu aprendi, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que eu aprendi como certo, que é errado, daquilo que é justo, que é injusto, aquilo que é dolorido, aquilo que é prazeroso. Então, eu fui aprendendo esses parâmetros. Então, a voz julgadora pega esses parâmetros e começa a fazer as comparações e as avaliações e as críticas, né? E assim ela começa a julgar e não para mais. Se deixar, ela fica o tempo todo barulhando. Se deixar, não. Ela fica o tempo todo barulhando. Então, o intelectual, o que ele é? É o conjunto desses valores, é o conjunto dessas crenças, é o conjunto desses aprendizados que você teve com seus pais, teve com as pessoas que cuidou de você lá na sua infância, e você vai trazendo isso ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Então, as suas referências para a voz julgadora é todo o conjunto de aprendizado na sua história. Então, pensem, são muitas coisas que essa voz julgadora vai sendo nutrida pelo intelectual. Faz sentido isso aqui para vocês, né?
Por que a gente precisa se atentar para esses referenciais, para esse intelecto, né? Para esse elemento chamado intelecto, para essa voz julgadora? Porque o pensamento e a voz julgadora, eles estão o tempo inteiro interagindo. O tempo inteiro. Então, o tempo inteiro é como se fosse um jogo. Eu vou aqui pegar o jogo de vôlei, que é para ficar mais fácil de entender. Então imagina, muitos pensamentos passam pela nossa mente o tempo inteiro, né? Muitos pensamentos brotam. Então imagina um jogo de vôlei. O que vai acontecer? O pensamento é como se sacasse a bola, lança o pensamento, né? Aí vem o intelecto, que na verdade, aí vem a memória, que parece que faz aquela função de levantador, né? Vem a memória e lança aquela memória lá para cima. E aí vem as emoções e acontece o que? A emoção dá o corte e faz o ponto na outra área. Então, o tempo todo, esses elementos estão interagindo. E eu preciso estar o quê? Atenta a isso. Porque se eu não estou atenta, se eu não estou consciente dessa interação que está acontecendo entre o pensamento, entre a voz julgadora, entre o pensamento, entre a lembrança e aí as emoções, eu fico dominada por esses elementos. E aí o que acontece comigo? Eu fico enfraquecida, eu tenho uma tendência a achar que eu sou esses pensamentos, que eu sou esses estados emocionais, e a gente não é o pensamento, a gente experimenta pensamento, a gente é aquela que lembra, né? Eu não sou a memória, eu sou aquela que lembra, aquela que recorda. E aí eu preciso começar a recordar de fato quem é que eu sou dentro dessa dinâmica toda. Quem é que eu sou dentro dessa casa mental, que é uma casa que não tem teto, não tem parede, não tem nada, mas que na verdade tem tudo. Quem sou eu nesse ambiente interno? Essas são as perguntas, né, que é muito importante que a gente faça nesse contexto das práticas meditativas, justamente para a gente não ser dominado pela raiva, pela ansiedade, pela culpa, pelo estresse. Eu tenho que me perguntar, quem sou eu para além disso que eu estou experimentando? Porque eu não sou só isso, eu experimento esses estados, né? E aí, quando a gente começa a se perguntar, né, tem lá os elementos da casa mental, eles sentam no seu sofá, eles sentam na mesa de jantar e começam a interagir ali. Quem é que eu sou nessa dinâmica? Cadê? Cadê a pessoa que lidera, que gerencia, que faz com que esses elementos se colocam nos devidos lugares, porque às vezes eles dominam porque alguém saiu do lugar, né? Alguém deixou de estar presente ali. Então, e aí é que eu começo a me perguntar, quem é que toma conta disso tudo? E aí, dentro dessa dinâmica das práticas de meditação com base em mindfulness, né? E não só na prática com base em mindfulness, mas eu levo em consideração também outros conteúdos que a gente vai estudando e vai conhecendo dentro das práticas de meditação, mas muito se fala sobre a consciência, sobre o despertar da consciência. E a consciência é o quinto elemento da nossa casa mental. Então, quem eu sou dentro da casa mental? Eu sou a consciência, eu sou aquela que observa tudo aquilo, eu sou aquela que experimenta tudo aquilo, mas de uma forma desperta, acordada, viva. Agora, se eu tô no estado de anestesia, se eu tô no estado de coma, se eu tô no estado de dormência, como de Dom Miguel Ruiz, se eu tô no estado de encantamento, a consciência, ela fica enfraquecida. Daí a importância da prática da meditação. Para quê? Para despertar a consciência, para tirar a consciência desse estado profundo de sono, daquele estado que faz a gente, como eu disse na aula 1, ser Maria vai com as outras, né? Entrar no efeito manada e achar que tudo que está todo mundo fazendo é o melhor para você, então você vai seguir aquele caminho. Então, quando a gente desperta a consciência através da prática da meditação, a gente está ali fazendo uma prática formal,
para despertar, para treinar, para gerar força, para que na dinâmica da vida você seja mais você. E é por isso que eu gosto dessa pergunta: quem é você dentro da sua casa mental? A consciência é o elemento interno dessa paisagem interna que lidera esses elementos, que lidera esses hóspedes, como diz Rumi. Mas a consciência, ela não briga, a consciência, ela não interage, a consciência, ela não fala, a consciência, ela é o silêncio, ela é um momento de observação. Se eu fosse fazer uma analogia com uma orquestra, a consciência é a pausa. Então, a pausa numa orquestra, ela faz parte. É importante as pausas. Quando tem um monte de instrumento, cada um entra numa hora e de repente tem o quê? Pausa, silêncio. Então, a consciência traz esse momento de pausa para que você observe cada elemento da sua casa mental. E muitas pessoas perguntam, né? E para que eu vou observar os elementos da minha casa mental? Para que eu vou ficar só observando? Como eu disse ontem, a observação é a primeira coisa, a princípio, né? A princípio, a observação é a primeira coisa que a gente aprende na prática da meditação, é a primeira coisa que a gente ensina, né? Justamente porque eu preciso compreender, eu preciso acender a luz do meu universo interno, do meu mundo interno, para eu saber o que é o que. Sabe quando você está andando num lugar escuro que você não sabe exatamente onde estão as coisas? Nesse momento, quando a gente ainda não tem fortalecido essa prática, é mais ou menos isso. A gente está andando no escuro e por isso, se alguém puxa a sua mão, você vai por esse caminho mesmo. Mas quando a gente começa a praticar e a gente começa a perceber que a consciência ilumina, a consciência gera luminosidade dentro de você, a primeira coisa que a gente faz é observar o que tem, tá? O que tem aqui dentro desse quarto que antes estava muito escuro, agora está começando a iluminar. O que tem aqui dentro? O que tem dentro desse universo íntimo? A princípio, eu não quero e não é a intenção mudar nada. A primeira coisa que a gente faz, como eu já disse, é o que? Olhar. É ver, é reconhecer, é saber o que é o que. E muitas pessoas que não têm esse hábito de se interiorizar, não têm o hábito de olhar para dentro, né? Muitas pessoas não têm esse hábito. Então, na hora que começa a fazer isso, leva um susto. Nossa, tem isso tudo aqui dentro de mim, tava aqui tudo guardado, eu não estava sabendo que estava aqui, leva um susto. Por que é tão difícil praticar para a maioria das pessoas meditação? Porque a gente dá de cara com o nosso arquivo, né? A gente dá de cara com as nossas caixas, com os nossos móveis internos e às vezes a gente não gosta muito do que está reconhecendo, do que está vendo, mas está ali dentro. Então, o primeiro momento, a princípio, essa observação através da luz da consciência é importante para a gente observar, reconhecer e começar a criar esse hábito de interiorização, esse ato de criar intimidade com o seu mundo interno. Você tem intimidade com um monte de coisa externa e dentro. Quando a gente para, de repente, né, fica aí no estado de ócio, que a maioria das pessoas morrem de medo de ficar no ócio, então por isso fazem um monte de coisas. Quando a gente tem esse luxo de ficar no ócio, tem pessoas que desesperam, porque dá de cara consigo mesmas. Então, quando a gente não tem o hábito da interiorização, a consciência fica frouxa, a consciência fica fraca, a consciência fica desnutrida. Então, quando eu não cultivo a minha consciência, quando eu não cultivo esse hábito de olhar para dentro, a minha consciência fica igual àquelas princesas, né, digamos assim, dos contos de fada. Não sei se vocês já repararam, mas a maioria delas ficam adormecidas, né? Eu brinco dizendo que a consciência, quando ela tá fraca, frouxa, desnutrida, ela fica que nem a bela adormecida, esperando alguém vir de fora acordá-la. E na verdade, e eu abro um parênteses aqui, né? Todos os contos de fadas, eles representam de uma forma muito sutil elementos internos,
E aí cabe muito bem Jung, né, nesse contexto. Jung fala muito dessas simbologias. Então observem que quando a consciência está adormecida, ela precisa de alguém de fora, né, para despertar. Só que esse alguém de fora também é simbólico, porque os recursos estão internos. Então a gente começa a fazer o quê? Olhar para dentro, acender uma chamazinha que vai começar a iluminar de dentro para fora. A consciência é essa luz, a consciência é essa chama que ilumina de dentro para fora. Então, quando eu estou meditando, o que eu estou fazendo? Eu estou acendendo essa luz. Eu estou colocando, eu estou gerando essa luminosidade para reconhecer, para compreender, para observar, para entender a dinâmica desses elementos. Psicologicamente falando, como é que é a sua avó julgadora? Quais são os principais julgamentos que ela faz? Para compreender as suas emoções. Quando é que as suas emoções ficam muito alteradas? Ou ficam quase que em estado de dormência? Quando é que vem tantas lembranças, tantas memórias? Em quais momentos? Quais são as memórias que geralmente ficam aí como um looping na sua mente? Então, esse é o momento de despertar a consciência para o quê? Para compreender, para saber como esses elementos funcionam. Então, a meditação vai fazer o quê? Você olhar para esses elementos e fazer uma espécie de descrição. A minha voz julgadora é assim, 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 assim. A minha lembrança, as minhas principais lembranças que estão recorrentes são essas, essas, essas e essas. A gente começa a se autoanalisar, a autoverificar. A gente vai observando tudo isso acontecendo. Isso é autoconhecimento. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Me contem aí pelos comentários. A Maria Ferreira tá aqui colocando carinhas. Eu vi que algumas pessoas entraram depois. A Nelly disse perfeita essa comparação. Me contem aí se está fazendo sentido para vocês. Curtam, comentem, indiquem aí, enviem para os seus amigos também a nossa live. Boa noite, Juliana. Então, o que acontece, né? A gente está aqui falando da consciência. Quando a nossa consciência está fraca, quando ela tá lá que nem a Bela Adormecida, né? Dos contos de fada aí, ela fica muito mais fragilizada, ela fica muito mais suscetível àquele efeito manada, ela fica muito mais suscetível a ser dominada, a sua casa mental fica de portas abertas, digamos assim, a tudo que está acontecendo, a tudo que está entrando. Ela não tem os filtros que a gente falou na nossa live class de manhã. Então, tudo começa a entrar. As emoções ficam muito afloradas, a memória fica muito grande, a voz julgadora fica muito alta. Então, quando não tem a dona da casa presente, os elementos vão tomar conta dessa casa, né? E aí que começa aquela velha expressão, né? Quando as emoções, por exemplo, tomam conta, as pessoas acham que tem certeza que elas são aquelas emoções. Então, a gente começa a ouvir mais ou menos isso aqui, olha, eu sou deprimida. A pessoa tem certeza que ela é aquele sentimento, né? No caso, eu sou a tristeza, eu sou triste, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou assado, eu sou um monte de coisa. Só que, na verdade, isso está acontecendo porque a consciência está dormindo. Quando a consciência está anestesiada, em estado de dormência, de encantamento aí, a consciência, ela se identifica, ela se mistura, digamos assim, com os elementos da casa mental. E aí ela acha que ela é a tristeza. A consciência, ela acha que ela é a raiva. A consciência, ela acha que é a ansiedade. Então, quando ela está nesse estado de dormência, existe uma mistura. E aí é que a gente começa a achar que a gente é o pensamento, a gente é a emoção, a gente é aquela memória, né? E a gente não é nada disso. E eu gosto muito de repetir isso, porque eu atendo muitas pessoas no individual e muitas falam isso. Eu sou ansiosa. Eu sou deprimida.
eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou, sabe? E aí vira uma autodepreciação tremenda. Então a gente começa a fazer essa limpeza, né, da paisagem mental, a resgatar de fato quem é que eu sou, quem é que você é. Então nós somos aqui nesse momento que a gente está conversando, a consciência, a dona da casa, aquela que deveria estar liderando os elementos da casa mental, mas que por alguma razão está dormindo. E a meditação serve justamente para esse despertar. Por isso que a meditação é uma arte de despertar a consciência. Como o Reiki, da semana que a gente fez do Reiki, eu disse para vocês que o Reiki é uma arte que convida à felicidade. Então, a meditação dentro dos vários métodos, das várias técnicas, ela serve principalmente para deixar você acordada para a sua vida. Você sendo líder de você mesma. E aí, a partir do momento que você começa a se autoliderar, as coisas começam a se transformar na sua vida, porque de fato você assumiu o comando de você. Tô vendo aqui comentário da Maria Ferreira. Eu era uma pessoa muito chorona. Quando deixei de ser chorona, fiquei agressiva, dava resposta para tudo. Quando comecei a fazer meditação através da minha professora de yoga, descobri que... Faltou pedaço. Aqui descobri que era uma forma de defesa às críticas que me faziam. Através da meditação, descobri que eu não era aquilo. Foi muito bom, né? Me conhecer. E aí é que tá, né? Às vezes a gente leva as coisas pro lado pessoal. E levar essas coisas pro lado pessoal faz com que essas emoções sejam ativadas. Porque quando eu sei quem eu sou, podem falar o que quiser. Eu tenho clareza de quem eu sou. Então, a minha consciência filtra. E aí, ao invés de eu cair aí no choro, na tristeza, na o quê? Na identificação dessas palavras que foram ditas, eu tô desperta, eu tô acordada. Eu observo o que entra e o que não entra dentro do meu terreno mental. Por isso que é tão importante, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando de meditação, eu estou falando às 5h59, na segunda e na quinta-feira, sobre o livro Os 4 Compromissos. Porque despertar a consciência também requer um compromisso. É algo que você se compromete com você mesma. Porque despertar a consciência é resgatar quem você é, de verdade, quem você é em essência. Você não é essas emoções, você não é esses pensamentos, você não é essas memórias. Você é algo muito maior, só que você se identifica com isso. E só com isso, esquece que tem uma outra parte que é muito maior, 1000 vezes, infinitamente mais poderosa do que esses elementos. A Sueli está dizendo aqui assim, ó, quando comecei a estudar autoconhecimento, senti a necessidade de meditar. Com a meditação vou me descobrindo, me entendendo, se assim tenho disposição para seguir. É isso, vai se autoliderando, né? E é uma necessidade porque não existe processo de transformação sem olhar para dentro. Na verdade, esse é o único caminho, né? Então, o caminho mais certo que a gente tem hoje é o caminho que nos leva para dentro, para despertar essa consciência. Tudo bem até aqui? Então, quando eu não estou consciente, né? O que as nossas emoções fazem? O que a memória faz? O que a voz jogadora faz? O que o intelectual faz? Eles se combinam, eles se interagem ali e de repente eles decidem, quer ver? Eu vou mexer com a consciência. Aí vem a memória, pega uma memória aí no seu arquivo e joga na sua tela mental, né? Joga aí na sua paisagem mental. E aí o que acontece? Você cai. Quando você cai, a memória, a hóspede chamada memória, ela dá uma ordem para você. E você fica lá assim, ó. A ordem é, você vai lembrar disso 1000 vezes por dia. E ela faz um cumpra-se, né? Que nem um despacho aí das ordens judiciais, né? Despacho de ordem judicial. Tá lá embaixo, cumpra-se. Você vai lembrar disso 1000 vezes por dia. Se a consciência não tá desperta, isso fica que nem looping.
e você fica presa nessa memória e fica assim: eu sofri muito, aquilo aconteceu comigo, me deixou dessa forma e aquilo me fez sofrer muito, e fica, e fica, e fica, e não sai do looping. Então as memórias vão se retroalimentando e vão trazendo pensamentos e emoções, e aí a consciência fica enfraquecida, fica dormindo, certo? Se a consciência ficou quieta, ficou fraca, ficou sem exercitar, e o exercício do fortalecimento da consciência é a meditação, né? Se a gente não exercita esse músculo da consciência, a gente não consegue sair desse looping das memórias, da voz julgadora, das emoções e do intelectual. Tudo bem até aqui? Me contem aí pelos comentários se está fazendo sentido isso para vocês ou não. Me contem aí pelos comentários. Vocês conseguem perceber esses elementos e essa consciência na observação enquanto vocês estão praticando? Porque desde o início eu estou dizendo, o nosso desafio aqui é praticar 10 minutos de meditação todos os dias. Quem é que já está fazendo isso aí? Levantem a mãozinha aí para eu saber quem é que já está praticando e já está conseguindo identificar esses elementos da casa mental. Hoje lá no Telegram, para quem não tá lá, eu fiz uma enquete, não sei se vocês viram, né? Para começar a identificar qual é o elemento da casa mental que é mais predominante em você. Algumas pessoas são mais ativadas pelas memórias. Outras pessoas são mais ativadas pela crítica, pela voz julgadora. Outras são mais ativadas pelo intelectual ou pelas emoções. Então, comecem a identificar como é que o processo de entrar no turbilhão começa para você. Porque vai acontecer, às vezes, uma situação que esse turbilhão vai começar por um pensamento. Vai ter ocasiões que o turbilhão vai te consumir, se você não estiver atenta, através de uma memória. Então, observem, porque aí está uma chave de acesso, né? Então, todas as vezes que vem essa memória, eu experimento tristeza. Todas as vezes que eu ouço uma voz julgadora, e essa voz pode ter um tom de várias pessoas, ou até a sua própria, eu me sinto irritada. Então, todas as vezes, ou no geral, quando acontece tal situação, me recorda de tal coisa, eu experimento essa emoção, fico com raiva. Então, comece a observar qual é a dinâmica, qual é a sua dinâmica, porque isso é muito subjetivo. E aí, cabe essa observação, porque quando a gente está na meditação, aqui entendo a meditação como esse processo de despertamento da consciência, a gente está resgatando o poder que estava com os elementos da casa mental e a gente está trazendo esse poder de volta para a consciência. Então, com a meditação, o que a gente faz? A gente acorda a consciência e resgata o poder da consciência. Qual é o poder da consciência? Observação. Primeira coisa, observação. A Zumira Ramos está dizendo aqui: eu estou a meditar, mas ainda não consegui identificar na hora que está acontecendo. Isso demora um pouco, demanda um pouco de tempo, de prática, mas você vai começar percebendo isso aos poucos. Então, sem expectativa, tá? A Raquel está dizendo: não consigo meditar. Ainda, Raquel, você não consegue. Mas para conseguir de fato, tem que praticar. E eu pergunto: quanto tempo está se dedicando a essa prática? Quanto tempo abriu na agenda para fazer isso? Porque não é assim, não é rápido. O processo, a gente vai no passo a passo, tá? Então, o que acontece? Quando eu tô na meditação, eu tô acordando a consciência e eu tô trazendo de volta o poder da consciência, que estava todo nas mãos dos elementos da casa mental, porque eles estavam fortes, eles ficaram grandes, né? Então, a meditação tira esse poder dos hóspedes e devolve para a consciência, que é a verdadeira dona da sua casa mental. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar para conhecer os seus hóspedes.
Então aí a Raquel disse, a Raquel, quem é que falou que não consegue ver identificar a dinâmica? Foi a Zumira aqui. Então, Zumira, comece a se colocar nessa postura de abertura. Comece a observar os pensamentos. Comece a observar as emoções, as percepções do seu corpo. Esse movimento, essa atitude, essa postura de abertura já começa a abrir a possibilidade para observação. Quando eu tô aqui falando com você, a Zumira que diz que não consegue identificar, o que está passando na sua mente? Eu imagino que esteja passando algumas memórias, algumas comparações e algumas críticas. Verdade ou mentira? Eu imagino que você está se recordando de momentos que você meditou e ficou extremamente relaxada. Eu imagino aqui. Eu, enquanto estou falando isso para vocês, estou com o elemento ativo aqui do pensamento, porque eu estou procurando e estou trazendo o que? Referenciais do que eu aprendi e estou colocando para vocês em fala. Então, o meu pensamento, as minhas ideias, as crenças estão atuando ativamente nesse momento. Agora, a minha consciência está desperta. Isso quer dizer, eu estou atenta a cada palavra que eu estou falando para vocês, e você que está aí me ouvindo, está atenta a cada palavra que você está ouvindo? Quando você ouve a minha voz, e aí eu estou aqui pegando referências de pessoas que me contam, né? Quando você me ouve, a minha voz gera que tipo de sensação no seu corpo? Eu vou repetir aqui para vocês o que as pessoas me falam, o que a minha voz gera. Então, a minha voz geralmente gera tranquilidade, calma nas pessoas. Aí você está experimentando isso enquanto você está me ouvindo? Quando você percebe os conteúdos, você se recorda, compara, identifica com algo que você aprendeu lá atrás? Então, tudo isso está acontecendo agora. E nesse momento, quando eu falo dessa forma, o que aconteceu com todos vocês que estão aqui me ouvindo? Todos começaram a ativar os sentidos e nesse momento a consciência está sendo fortalecida. A consciência está sendo malhada. A consciência está sendo treinada. Então, todas as vezes que eu me coloco nessa postura da meditação, eu vou observar. E vai passar durante 10 minutos, que é muito pouco tempo, é o mínimo 10 minutos. Vai passar 1, 2, 3, milhares de pensamentos. Vai passar milhares de memórias. Você vai experimentar algumas emoções. Às vezes, quando você se sente emocionada, às vezes vem uma emoção, né? Vem uma memória que acessa uma emoção, que ativa uma emoção, você chora. Se você não está atenta, você entra em prantos naquela prática da meditação. Quem nunca começou a meditar e de repente começou a chorar? Isso acontece com muita frequência. Então, se eu não estou atenta, eu entro em prantos. Chora, até que sai, né, desidentifica da emoção e aí o choro passa, fica mais tranquilo. Então, tudo isso acontece nesse processo da meditação. Tudo isso é um processo de autoconhecimento. É lento, não é rápido, não é mágico, não é instantâneo, não é fast food, né, como dizem por aí. Então, é um processo completamente experimental. Se eu não faço, não tem como eu experimentar esse despertar da consciência, essa observação, essa atenção plena, como o Mindfulness, né, nos propõe, dentro desse contexto, desse universo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Boa noite, Lucimeire. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, ó. Só consigo ficar relaxada na meditação, depois volto para a rotina. E aí, Zumira, o convite que eu faço é que você traga essa atitude de meditação, essa atitude de atenção plena, essa atitude de estar consciente
para todas as atividades que você desempenhar ao longo de um dia. Então, a meditação que a gente está fazendo, que eu estou propondo aqui para vocês como desafio, é 10 minutos por dia, sentar e se auto-observar. Auto-observar aqui dentro da paisagem mental. Observar essa dinâmica, essa interação dos elementos da sua casa mental. Para quê? Para você ir para a vida e poder se observar na dinâmica do dia a dia. Então, a intenção é que você vá se percebendo, vá criando autoconsciência e vá se transformando. Para quê? Para que você não identifique e não caia nesse piloto automático das reações. Essa é a intenção. Quando você está acordada, você para de reagir desse piloto automático. Certo? Tudo bem aqui? Então, quando a gente pratica a meditação, a gente observa e a gente resgata o poder da consciência, que é a verdadeira líder, né, dona dessa nossa casa mental. E para ela resgatar esse poder, ela tem que conhecer cada elemento, um por um. Ela tem que saber os pensamentos que ela tem que saber as memórias que ela tem que conhecer esse intelecto, né? Esse conjunto de crenças, de pensamentos, de valores, de ideias que tem. As emoções, ela tem que conhecer as emoções, essas reações químicas, esses sentimentos quando eles afloram, porque a consciência ela vai observar tudo isso para criar uma espécie de mapa dos elementos da casa mental. Então, ela sabe exatamente como cada elemento funciona. E aí, me faz lembrar uma coisa que eu costumo dizer, que a casa mental é como se fosse a mãe, né? A mãe conhece todos os filhos, pode ter lá 10 filhos, ela sabe exatamente como cada um dos filhos funcionam. E quando esses filhos estão bagunçando, tem mãe que só olha, ou seja, só observa, e o menino para de fazer bagunça. Quem é mãe aqui vai entender o que eu estou dizendo nesse momento, não é verdade? Então, a consciência é essa que observa, e quando ela observa ativamente, ela coloca o quê? Ela dá ordem, de uma certa forma, só na observação. Ela diminui o poder daquele elemento e faz com que aquele elemento compreenda que a casa aqui tem dona. A sua casa mental tem uma dona. E quem que é essa dona? Você. Faz sentido isso para você? Você é que determina. Quem é que vai agora aqui comandar? Você. Então, eu preciso conhecer os elementos da minha casa mental para eu começar a gerenciar, né? Eu preciso conhecer os elementos da minha casa mental para eu me autoliderar. Para eu começar a ter um novo tipo de funcionar, um novo jeito de funcionar. Agora, não mais reativo e dominado pelos elementos, mas agora sim sendo consciente, estando presente. Então, um dos poderes, tem outros, a gente vai falar mais pra frente, mas um dos poderes essencial da consciência, quando ela está ativa, quando ela está acordada, é o poder da observação. Então, observou, eu estou doando energia. Quando eu observo, eu transfiro poder. Quando eu observo anestesiada, eu pego o poder de liderança e transfiro para o outro. Quando eu observo e percebo atenta plenamente em mim, eu não dou esse poder. Esse poder mantém em mim, que é a dona, a consciência. Então, tudo aquilo que eu dou muita atenção, eu me misturo, eu tô doando poder. Então, chega a irritação, vem uma emoção, vem uma memória. Quando eu me misturo e dou total atenção para aquela memória, eu acho que eu sou a memória. E aí, misturou, acabou. A memória te domina. Agora, eu observo a memória e digo, memória. Emoção. Quando não há interação, se mantém o poder da consciência. E aí a gente sai da onde? Do piloto automático. Tudo bem até aqui? Então, essa consciência
Eu gosto também de pensar que a consciência, né, numa personificação aqui, ela carrega uma lanterna. Essa lanterna é o poder do foco, da atenção. Se eu dou muita atenção para a voz julgadora, o que acontece com a voz julgadora? Ela cresce. E eu acho que eu sou aquela voz julgadora. Então eu estou pegando o meu poder e estou transferindo para a voz julgadora cresce. Agora, quando eu observo a voz julgadora e começo a só observar, e ali eu reconheço, voz julgadora presente, eu tenho o poder de escolher se eu aceito essa voz julgadora, se eu vou no mesmo sentido que essa voz julgadora está trazendo para mim aqui no barulhamento da mente, ou se eu vou tomar outros caminhos. Então, quando a consciência está fortalecida, ela tem essa chama acesa de, onde é que eu vou, para onde eu vou colocar a minha atenção, o meu foco, para onde eu vou direcionar esse poder que eu tenho. Esse poder da observação. Porque tudo aquilo que a gente doa energia, tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que a gente ilumina ganha força. Ou seja, além do poder da observação, a consciência também tem o poder da cocriação. Então, se eu dou muita atenção para a memória cresce e multiplica. Se eu dou muita atenção para as emoções, vamos pegar a raiva aqui, eu viro um Hulk. Não é assim? Então, cocria estados emocionais, assim, grandiosos, porque esses elementos mentais que eu estou chamando aqui de hóspedes, deixam de ser hóspedes e passam a virar seres gigantes dentro de nós. Porque eu estou pegando o poder da consciência e estou entregando para esses elementos. Enquanto isso, a consciência fica enfraquecida. Aí eu começo a meditar. Aí eu começo a trazer o poder de volta para a consciência. Eu começo a desidentificar dos elementos. Então, a consciência que estava ali misturada, né, que estava presa, ela consegue, na hora da meditação, ela vai observando, ela vai saindo desse emaranhado dos elementos e ela consegue fazer o quê? Trazer o poder de volta para ela. E aí é que a gente tem essa chance, né, de liderar a nossa vida, de liderar o nosso jeito de ser, de existir, a forma como eu quero interagir com o mundo externo, o que do mundo externo vai entrar aqui dentro do meu mundo interno. Então, quando eu desidentifico e a consciência se fortalece, sai do sono profundo, eu tenho essa chance de me expressar, de ser quem eu sou de verdade e não mais achar que eu sou as emoções, ou que eu sou o pensamento, ou que eu sou essas memórias, que eu sou esses julgamentos todos. Então, a meditação, como eu estou dizendo desde segunda-feira, é essa arte para despertar a consciência, para fazer com que você se autolidere na sua vida, no seu dia a dia. Então, praticar sentada de forma formal é o treino. É como se fosse um ensaio. Eu tenho que ir para a vida, né? Eu tenho que vivenciar essa dinâmica da vida. Como num teatro, eu tenho que fazer uma apresentação. E para fazer a apresentação, a gente faz o quê? A gente ensaia, a gente treina. A meditação é esse treino para o resto das nossas vidas. Tudo bem até aqui? Perguntas, coloquem aí nos comentários. Aproveitem esse momento também para tirar suas dúvidas. Eu estou contando para vocês um pouco da dinâmica interna do meu ser aqui enquanto pratica a meditação. Então, assim como vocês, gente, vem muitos pensamentos, vem muitas memórias e a gente só observa, só percebe, só aprende para que a gente não fique escrava desses elementos, porque a intenção, como eu já disse, não é expulsar, não é silenciar, porque esses elementos não tem para onde ir. Eles só têm essa casa, que é a sua casa mental. Então a gente tem que acolher esses hóspedes, essas visitas que aparecem de vez em quando, com muita aceitação, com muito autocompaixão, com muita gentileza, com muita amorosidade, e transformar esses elementos mentais que muitas vezes são vistos como os malfeitores, digamos assim,
mas começar a perceber que esses elementos da nossa casa mental, eles têm uma razão de existir. Acontece que a gente experimenta e vivencia esses elementos da casa mental de uma forma muito disfuncional. Mas quando a gente começa a fortalecer a consciência, a gente tem também uma oportunidade de fazer desses elementos mentais guardiões da nossa própria consciência. Então, tem um aspecto escuro, tem um aspecto disfuncional dos elementos da casa mental, que é o que a maioria das pessoas experimenta, mas também tem um aspecto funcional, porque senão não existia razão de existir essa dinâmica interna. E como a gente sabe que tudo que existe no plano material, tudo que existe aqui e agora, tem uma razão de ser, tem um sentido. E tem um sentido você ter essa casa mental com esses elementos. Então, não pensem que esses elementos são só ruins, não. Eles só estão num modo aqui mental disfuncionais. Começou a meditar, começou a se auto-perceber, começou a gerar mais consciência, a gente começa a ver um outro lado desses elementos mentais. Eles começam a se tornar guardiões, amigos da consciência. Então, não critiquem, não julgue, não espere nada, não crie expectativa. Só observa, só aprende, só reconhece. Esse é o caminho da meditação. Observar. A observação é o treino máximo para a consciência. A Zumira está colocando assim, ó, quando nos mantemos a consciência dormindo, é uma forma de não assumir responsabilidade também, Zumira. É uma forma de deixar que a vida resolva as coisas que você precisa resolver, né? Então, você vive muito mais de condições. Ah, porque eu não tenho condições. Ah, porque a vida é isso. Ah, porque a vida é assim. Ah, porque a vida é assado. Não. Quem quer responsabilidade? Quem é que vai tomar atitude? Quem é que vai tomar as ações? Então, se eu tô consciente, eu tenho a chance de tomar ações. Eu tenho a chance de escolher o que eu quero viver. Agora, se eu não tenho essa consciência desperta, e a maioria das pessoas anda no estado de entorpecimento, né, desse encantamento, essa anestesia geral, vai Maria, vai com as outras. Então, de quem que é a culpa? Né? A culpa é do mundo, a culpa é do governo, a culpa é da minha família, a culpa é do que aconteceu comigo, né? Então, é mais fácil ficar nesse estado de dormência. E aí, quando eu assumo a responsabilidade, quando eu acordo para a vida, eu tomo posse da minha vida. Eu tomo posse da minha casa mental. Eu abro a porta e fecho a porta para os conteúdos que eu quero que realmente tenham morada na casa interna. Então, tudo isso envolve as dinâmicas da meditação. Quando eu estou acordada, eu tô consciente e eu sou autorresponsável pela minha vida, ninguém mais. Certo? E isso é um processo, né? A gente vai despertando aos poucos. É como fazer uma cirurgia. Quando a gente faz uma cirurgia e leva uma anestesia geral, você não acorda do nada, você vai acordando. E vai reaprendendo algumas coisas, né? Dependendo da cirurgia. E a gente vai aos poucos retomando. E vai percebendo que às vezes tem que mudar algumas coisas. Um hábito que tinha antes, agora não vai ter como ter mais. Então a gente vai transformando. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui? Como vocês ficam com esse conteúdo de hoje? Então hoje a gente falou do quinto elemento da casa mental, que é a consciência, a verdadeira dona da sua casa mental, a rainha do seu universo íntimo, a rainha do seu mundo interior. Então comece a acordar esse elemento fundamental da sua casa, se você quiser se autoliderar e quiser criar uma vida que faça sentido para você, porque sem consciência a gente não se conecta com o nosso propósito, com o nosso sentido de vida. Sem consciência a gente não conhece a gente mesmo, não reconhece os nossos potenciais, os nossos recursos. Então, tudo começa com essa simples prática de sentar e observar.
simples prática de observar. Então, treina os 10 minutos, como eu tô colocando para vocês, né? Treina esses 10 minutos aí sentada na sua casa, no seu quarto, onde quer que seja, 10 minutos é o mínimo. E transfere essa atitude de autoobservação sem crítica, sem julgamento, sem expectativa, sem esperar nada para as atividades do dia. Então, esteja presente e só presente nesse ato de observar. E aí o desafio é observar sem interagir, porque se interage, consciência se mistura e dorme. Então, é manter um certo distanciamento. Observe, tá bom? Então, ficamos assim por hoje. Gratidão, Mariana, também. A Cássia está dizendo, Manu, poderia recordar os elementos para umas amigas que não assistiu? Os elementos da casa mental são a avó jogadora, que ela é aquela que fica aí barulhando na sua cabeça, criticando, julgando, comparando, avaliando, né, fazendo todo esse conjunto de críticas e julgamento. Então, o primeiro elemento, aqui não tem uma ordem, qual é o que vem antes, o que vem depois. Então, a avó jogadora, a memória, o conjunto de lembranças, o intelectual, o conjunto de ideias, pensamentos, crenças e valores, e a emoção, que é o quarto hóspede, assim, em geral, que é o conjunto de reações químicas que geram alterações fisiológicas que fazem você experimentar alguns sentimentos, como raiva, alegria, tristeza e etc. Tá bom? Então, esses são os 4 elementos da casa mental. Essas lives estão ficando gravadas, a gente encerra aqui, eu coloco no YouTube. Então, amanhã essa live vai estar lá no YouTube, mas a primeira live, a aula 1 e a aula 2 já estão no YouTube, então quem perdeu pode apertar lá o replay e assistir novamente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esteja fazendo sentido essa semana para vocês, para que a gente vá aprofundando a nossa prática, né? Porque muito se fala, vamos meditar, e aí só fica naquela parte de guiar a meditação. Então, eu tô contando para vocês aqui de uma forma resumida essa dinâmica interna. O que acontece na mente, no nosso corpo, quando a gente está meditando, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Dúvidas, coloquem lá pelo Telegram, pelo direct, pelo WhatsApp. E vamos seguindo junto aqui nesse despertamento da consciência, tá bom? Gratidão, boa noite para todos vocês, bom descanso e até amanhã para nossa aula de número 4. Tchau, tchau!